as possibilidades do infinito, de um contato do terceiro grau, a conquista da autoconsciência. Maria da Aparecida de Oliveira. A autoconsciência, a técnica da conquista. Nossa conversa continuou. Carran, vocês viajam à velocidade da luz? Perguntei em seguida. Não, foi a sua resposta. Muito animada, comecei a relatar para Carran que já estava saindo da matéria. Quando Zirta traduziu minhas palavras, ele olhou-me dizendo: já, então conte-me o que aconteceu durante suas saídas da matéria. Contei-lhe que eu me deitava após ter feito o exercício respiratório e o das glândulas, e começava a fazer os números de 10 até 0, como ela havia me ensinado. Disse-lhe que, no entanto, nos últimos meses não era necessário fazer os números até o final, pois já estava fora do meu corpo, vendo e ouvindo coisas antes de terminar a série de números. Disse-lhe também que eu tinha visto muitas coisas estranhas, muitas coisas bonitas, como discos voadores, pessoas de outros planetas, lugares e cenas fantásticas. Contei-lhe ter visto muitas coisas que me davam medo, diante das quais eu voltava para a matéria com medo até de abrir os olhos. Carran perguntou-me como eu me sentia em relação ao corpo neste momento. Se mesmo estando em outro ambiente eu percebia caso alguém se aproximasse da minha matéria, caso alguém batesse a porta de minha casa, se eu ouvia Eu disse que eu ouvia tudo, não só ouvia, sentia também. E o que mais me atrapalhava eram as coceirinhas que às vezes eu sentia no corpo, porque elas me tiravam a concentração da concentração e do relaxamento para coçar. Quando o Zir traduziu o comentário que Carran fez dessas minhas experiências, fiquei decepcionado, pois ele estava dizendo que eu não tinha saído nenhuma vez da matéria. Ele explicou que o que tinha acontecido comigo era a liberação das imagens retidas no meu subconsciente. Neste momento eu ainda muito decepcionado disse a ele: Carran, eu sinto muito, meu companheiro está certo, eu não tenho espírito não, devo ser somente matéria. Quando meu companheiro ouviu o que Carran me dizia e percebeu minha decepção, riu vitorioso, pois ele havia me proibido até de falar nesses exercícios usando o seguinte argumento: se este exercício fosse uma coisa realmente boa para nós, Carran os teria ensinado a mim, que sou um homem que sempre estudou as coisas de Deus, um homem que tem uma certa cultura e não a uma simples mulher que não tem conhecimento de nada, que não tem o curso primário. E depois, por que Carran iria dar este conhecimento, se é que ele realmente existe na mão de um ser inferior? Usando capítulos e versículos da Bíblia, ele tentava me provar que eu, como mulher, era inferior a ele, homem escolhido por Deus para imperar sobre tudo que aqui existe. Mas eu sempre fui muito teimoso e fazia os exercícios escondida, muitas vezes no banheiro ou quando ele não estava em casa. Mas logo o sorriso do meu companheiro foi se apagando, porque Carran disse que ia me ensinar a fazer os exercícios. Carran ficou de frente para mim e me acompanhou no trabalho respiratório.
Zir pediu-me que caminhasse para a frente do carro. Carran ficou de frente para mim, me acompanhou no trabalho respiratório, corrigiu minha postura, posição dos braços e das mãos, a inclinação da cabeça para trás, o tempo de retenção de ar nos pulmões e como liberar. Notei grande diferença entre o exercício, tal como vinha fazendo, e a maneira como eu estava fazendo no momento. Esta diferença não era física, meu corpo todo se aqueceu, minhas mãos ficaram pesadas e formigando. Perguntei o porquê dessas reações. Carran disse que o aquecimento do corpo era devido à limpeza dos pulmões. Explicou que esta limpeza melhorava e oxigenava melhor a matéria, e que esta oxigenação melhorava também a nossa circulação, aumentando a energização do nosso corpo. Quanto ao peso nas mãos, era devido à pressão do sangue. O formigamento era provocado pelas aberturas das entradas de energia, que normalmente são bloqueadas nas mãos. Depois passamos a fazer o trabalho do desenvolvimento das glândulas. Carran esticou o braço e pediu que eu fizesse o mesmo. Depois pediu para que eu olhasse para a ponta do dedo indicador e vagarosamente levasse o dedo até o centro da minha testa. Com o dedo apoiado na testa, eu deveria fazer então um movimento giratório, para que a glândula acumulada na minha mão pudesse ser aproveitada pelas minhas glândulas. Para que a energia acumulada na minha mão pudesse ser aproveitada das minhas glândulas. Depois eu deveria desfazer esse movimento na mesma velocidade e só desviar os olhos da ponta do dedo, enquanto este trabalho estivesse completo. Carran pediu que eu respeitasse este mesmo processo 7 vezes. Mover o dedo até a testa, tocar a testa, massagear e voltar lentamente o dedo até esticar completamente o braço sem desviar o olhar. Em seguida, Carran pediu para que eu fechasse os olhos e os movimentasse da mesma maneira anterior, que convergindo em direção ao centro da testa, segurasse-os nesta posição por 5 segundos e depois os soldasse, voltando à posição normal. Este trabalho também deveria ser feito 7 vezes, e ao fazer este último movimento, eu já deveria estar deitada com a barriga para cima. As palmas das mãos também deveriam estar viradas para cima. Carran esclareceu que eu saberia se estava fazendo corretamente esse exercício quando percebesse um clarão interior. O que esta luminosidade interior era a descarga energética que promovia o contato de uma glândula com a outra. Agora disse-me, vamos fazer o trabalho mais importante, a ativação das áreas inativas do cérebro. Ele pediu-me que fechasse os olhos e mantivesse-os assim, em seguida mandando que eu observasse a tela escura que se formava logo à minha frente. Explicou-me que, embora tenhamos a sensação de que ela está à nossa frente, ela não está, porque ela se forma da mesma maneira que se formam as imagens que vemos quando estamos com os olhos abertos internamente. Pediu então para que eu fizesse o primeiro número da série nesta tela, o número 10. Com este número é composto de 2 algarismos, eu teria que dividi-lo, colocando o número 1 ao meu lado. Ao meu lado esquerdo e o número 0 do meu lado direito. Procurei fazê-los bem bonitos, como eu vinha fazendo, mas fui interrompido por ele. Carran explicou-me que eu não deveria lançá-los nesta tela e que não deveria vê-los ali, como eu estava vendo, mas o que é que eu deveria fazer era construí-los ali naquela tela. Carran esclareceu que eu devia sentir o movimento de cada número da série sem vê-lo e que todos os números deveriam ser construídos nesta tela. Explicou-me que assim como o número 10 foi dividido, o número 1 ao lado esquerdo e o número 0 ao lado direito do meu cérebro, os demais números também teriam que ser divididos. Ele dividiu a série de números que tem início com o número 10 e termina com o número 0 em 3 grupos, desta maneira. Lado esquerdo da tela da mente, 1, 4, 3 e 2, e lado direito da tela 0, 9, 7, 6. Quanto ao terceiro grupo, que é composto dos números 8, 5, 1 e 0, Carran explicou que estes números deveriam atravessar o cérebro e que estes eram os únicos que poderiam ter os movimentos de construção passando por entre os conjuntos que formam o nosso feixe nervoso. Assim, o número 8 deveria ser construído na tela horizontalmente e que a amplitude dos movimentos com amplitude nos movimentos de construção. O número 5 também deveria ser composto de amplos movimentos de construção, para que assim como o número 8 pudesse trabalhar.
o lado direito e o lado esquerdo do cérebro, mas os 5, bem como os demais números do terceiro grupo, deveriam ser construídos na tela na posição vertical. Os movimentos que Kahan fazia para demonstrar quantos Zir traduzia poderiam ser melhor visualizados e compreendidos através da seguinte ilustração. Kahan explicou também que cada número deveria ser trabalhado durante 1 minuto e que o número de vezes que eu iria construir cada número dentro desse minuto seria determinado pelo meu ritmo físico. Cada pessoa, diz Kahan, tem o seu próprio ritmo e esse ritmo é determinado pelo número de impulsos cerebrais por minuto. Número 0, que determina o final da série de números, eu deveria trabalhá-los como todos os outros, porém ao final de 1 minuto eu iria acrescentar mais um movimento ao movimento giratório, com a qual é feito o número 0. Enquanto se processasse o movimento giratório de um número 0, eu deveria contar mentalmente de 1 a 3 e, no final do terceiro exercício, lançar mentalmente para fora desta tela os anéis de energia que se formam com a construção do número 0. Com este movimento de lançar estes anéis de energia, eu estaria determinando o meu caminho de saída consciente para fora do meu corpo físico. Pois estes anéis de energia, após serem lançados para fora do nosso corpo físico, se transforma em um canal de saída de frequência física e entrada na frequência extrafísica. Para voltar à minha matéria, bastaria que eu me aproximasse do meu corpo físico, que este me atrairia para ele novamente. Então eu deveria inverter o movimento do número 0 até pará-lo totalmente, para que eu, estando na matéria, não começasse a perder a energia que me é indispensável no meu funcionamento diário. Perguntei-lhe quanto tempo eu deveria permanecer na construção desse canal de saída. Ele me disse que de 30 a 40 minutos era um bom tempo. Eu quis saber de Kahan se estes exercícios já tinham sido ensinados antes a alguém ou se era a primeira vez que isto era feito. Ele respondeu que esses exercícios já tinham sido várias vezes ensinados, mas as pessoas sempre modificavam os exercícios e adaptaram com o passar dos tempos o objetivo deste trabalho, que é a autoconsciência. Durante todo o tempo em que eu estava aprendendo os exercícios com Kahan, meu companheiro ficou encostado na porta do carro sem dizer uma só palavra. Não sei se por estar com raiva, por estar falando com Kahan sobre um assunto que ele me havia proibido de mencionar, ou porque ele tão bem quanto eu sabia que Kahan não falava com 2 pessoas ao mesmo tempo. Kahan e momentos depois dirigiram para junto do meu companheiro. Foram ver os desenhos que tinham sido feitos por Carlos Sideral, a pedido do grupo de pesquisa da qual o Dr. Walter Buller era um dos membros. Antes que ele abrisse a pasta, eu quis esclarecer uma dúvida com Zi. Puxei-o pelo braço e perguntei se ele sabia o que era autoconsciência. Autoconsciência é você saber quem você é, o que você é e por que você. E por que você, respondeu Zi. Eu olhei para ele e disse confiante: mas isto eu sei, Zi. Será que o Kahan pensa que eu não sei quem sou? Então Zi viu que eu não tinha entendido suas palavras. Ele já estava perto de mim, mas colocou-se de frente para mim, pôs suas mãos nos meus ombros e disse: não, Bianca, não é desta consciência que estamos falando, mas de um outro tipo de saber. Quem é você não se limita a quem é você agora, mas é também a quem você foi antes de agora, em vidas passadas. O que você é um estudo que você fará sobre o seu corpo físico para que possa dominá-lo. E porque você é o entendimento que você vai adquirindo das vidas passadas, do domínio sobre sua matéria, e provavelmente estenderá no futuro o porquê até mesmo deste momento de agora. A estranha anatomia. Logo depois deste diálogo, eles passaram a ver os desenhos que nós tínhamos feito das coisas que víamos na nave quando do primeiro encontro. Zi estava bem próximo de mim e toda vez que a lanterna que Kahan estava usando era acesa, eu olhava bem para o rosto dele. Parecia cansado, abatido, e isto deixou-me preocupada.
Fiquei com vontade de ajudá-lo, principalmente porque ele me pareceu estar doente, porém, naquele momento eu não disse nada. Zi estava traduzindo de Kahan para o meu companheiro uma resposta sobre a posição da mulher no seu planeta. Kahan explicou que em seu planeta, como em todos os demais planetas habitados, a mulher sempre teve uma posição de destaque entre os homens, posição esta que é reconhecida pelos homens devido ao instinto de preservação da espécie. Tendo ela todos os sentidos que são peculiares aos homens, ainda lhe foi dado o instinto de preservação da espécie que exige a rapidez de raciocínio, por isso em todas as terras, a mulher ocupa uma posição que aqui na sua terra seria entendida como posição de superioridade. Apesar de toda a clareza na tradução feita por Zi, meu companheiro parecia não entender nada, pois em lugar de ouvir e aprender, passou a questionar e discutir tudo o que Kahan estava lhe dizendo. Conversaram durante um bom tempo sobre este assunto. Quando terminaram, perguntei a Zi se ele estava cansado. Respondeu-me que não e queria saber o que estava me preocupando. Disse-lhe que nada me preocupava, mas fiz outra pergunta, agora querendo saber se ele estava doente, porque era justamente isso que me preocupava. Sim, estou doente, respondeu Zi. Já foi a algum médico? Já está fazendo tratamento? Perguntei. Não fui ao médico, nem estou fazendo tratamento, explicou ele. Diante de suas respostas, pensei provavelmente ele não tivesse dinheiro para fazer um tratamento aqui. Também por esse motivo não tinha ido procurar um médico, e foi pensando desta maneira que me dispus a ajudá-lo, já que eu estava ali com um carro e algum dinheiro. Prontifiquei-me a levar-lhe ao médico depois que Kahan fosse embora. Ele recusou, dizendo-me que não podia ir ao médico, e eu disse para ele não se preocupar com o dinheiro, porque nós faríamos todas as despesas. E se fosse preciso ele ficar alguns dias na cidade para exames, ele ficaria hospedado na minha casa, mas ele uma vez mais recusou ajuda. Pensei que sua recusa se devesse ao fato de ele ter uma família e ter que sustentá-la. Perguntei-lhe se este era o motivo da recusa, pois se este fosse o motivo, eu e meu companheiro faremos o que pudéssemos para ajudá-lo. Disse-lhe que o favor que ele estava nos prestando naquele momento jamais poderia ser pago, e tudo que pudéssemos fazer era pouco. Porém, ele respondeu-me que este não era o motivo, explicando que o verdadeiro motivo era que se ele entrasse em um hospital, não sairia mais de lá. Ele explicou também que não tinha família e não era preciso que nós nos preocupássemos com ele, porque logo estaria bem. Fiquei pensando que ele era uma dessas pessoas que tem medo ou não gosta de médico, como acontece muito com as pessoas que trabalham no campo. Mas alguma coisa estava errada com Zi, no meu entender. Ele não me pareceu uma dessas pessoas que tem medo de médico, como também não me parecia uma pessoa que sempre viveu no campo. Eu tinha motivos para pensar desta maneira, porque embora ele tivesse roupa simples e estivesse com cabelos e barba por fazer, não aparentava ser um homem do campo. Primeiramente porque ele não falava como tal, e seu sotaque era de estrangeiro, mas mesmo assim eu queria prestar-lhe ajuda, e já que ele se recusava a vir comigo ao médico, não toquei mais nesse assunto e passei a perguntar-lhe o que estava sentindo, para que eu pudesse assim fazer alguma coisa ou prestar-lhe alguma ajuda, comentar com o médico os seus sintomas e ver o que ele poderia ter. Foi então que, vendo que eu estava realmente preocupado com ele, contou-me o que lhe havia acontecido. Disse que uma noite, quando se preparava para um contato, ao subir uma pedra, desequilibrou-se e caiu, ferindo-se bastante. Mas o pior havia acontecido com a sua cabeça, que na queda sofreu uma forte pancada, ferindo-se por dentro. Como no acidente, o seu comunicador partiu-se todo. Não teve meios de se comunicar com seu povo. Mas eles pediram ajuda às naves que estavam vindo para este local. E como vocês podem ver, Kahan está aqui. E com a sua presença tenho certeza que logo ficarei bom. Mas, já que você está preocupado, creio que deve querer saber por que eu tive que esperar tanto para ser tratado, como vocês dizem. Eu não podia ir a um dos seus médicos por esse motivo. Dizendo isto, puxou a manga de sua camisa para cima, deixando metade de seu braço a descoberto, e com a ajuda da lanterna mostrou-me um dos motivos pela qual não poderia ter ajuda de ninguém. De início não vi nada de anormal em seu braço, mas insistiu para que eu olhasse bem. Desta vez ele próprio mostrou-nos a diferença entre ele e nós. A diferença estava na circulação sanguínea de seu corpo. Suas veias não eram iguais às nossas em sentido vertical, era em sentido horizontal. Isto deixou-me assim como uma espécie de mal-estar.
Não que eu estivesse com medo de Carrão ou de Zi, mas o fato era que eu jamais havia imaginado que uma pessoa pudesse ser diferente da outra fisicamente. Mas as razões de Zi não haviam terminado ali com aquele detalhe. Outra revelação me deixou tão espantada quanto a primeira. Ele disse que tinha 2 corações e que também não sentia dor de espécie alguma. Depois dessas revelações, Zi perguntou-me se eu ainda achava que ele deveria ter ido à procura de algum médico. Fui obrigado a concordar com ele, porque se uma pessoa como Zi vier a ser examinada por um de nossos médicos, creio que ele não sairia facilmente do hospital, porque certamente uma pessoa como ele deve ser uma fonte infinita de perguntas sem resposta para a nossa ciência. Perguntei se Carran também era fisicamente igual a Zi, porque essa diferença entre ele e nós. Carran já estava interessado no que eu e Zi conversávamos, e depois que Zi traduziu para ele minhas palavras, respondeu-me assim sobre a diferença física entre as pessoas. O motivo de alguns seres altos e outros pequenos, ou melhor, a estrutura depende da gravidade de cada planeta. Quando a gravidade é muito grande, seus habitantes são baixos, pouca gravidade e altos. Porém, a pressão atmosférica de cada planeta que faz com que as pessoas sejam diferentes uma das outras na sua constituição física, como no caso de Zi, que possui 2 válvulas sanguíneas e circulação horizontal. Mas há povos que possuem 2 válvulas sanguíneas, porém a circulação igual à sua e à minha. Há outros cuja válvula sanguínea é bem pequena e bem menor que a sua válvula sanguínea, diz Carran, referindo-se ao que chamamos de coração. Nos planetas cujos povos são altos devido à pouca gravidade, prosseguiu Carran, o número de ossos do seu corpo também varia para mais, como no meu caso. Esta explicação de Carran deixou-me confusa. Como poderia então Zi, já que ele não era daqui da Terra, com constituição física tão diferente, viver entre nós? Foi quase sem querer que lhe fiz essa pergunta, cuja explicação foi dada assim por Zi. Quando eu estava para fazer esta viagem, permanecia em câmara fechada durante algum tempo. Nessa câmara, o ambiente era regulado a cada dia, até que a pressão e as condições atmosféricas fossem as mesmas do seu planeta. Fui então adaptado para estas condições. Minhas válvulas sanguíneas tiveram que ser diminuídas em suas pulsações, para que eu pudesse sentir-me bem aspirando o seu ar. Recebi um aparelho regulador para ser colocado no nariz toda noite para evitar que os meus pulmões se danificassem. Este, porém, é um processo complicado, difícil para você entender agora. Perguntei-lhe a seguir se estas condições de cada planeta tinham influência também sobre a cor da pele, dos olhos e dos cabelos. Disse-me simplesmente que isto não dependia da gravidade nem da pressão atmosférica. Luz e energia. Perguntei a Zi se eu poderia fazer algumas perguntas a pedido de pesquisadores. Ele respondeu-me que sim. Tivemos então o seguinte diálogo. Bianca. Carran, vocês reproduzem como nós através do ato sexual? Carran, este instinto nos foi dado para que a vida física pudesse existir. O ato de reprodução faz parte de tudo que vive e se move sobre a face dos planetas. Se este ato não fosse necessário, não existiria os ciclos de reprodução. Bianca, vocês se desmaterializam em seus planetas e se materializam aqui ou não? Os canais do espaço que você disse é por onde vocês podem passar quando estão desmaterializados? Carran, não usamos desmaterialização e materialização como meio de locomoção através do espaço. Esse processo põe em risco a estrutura molecular da matéria. Bianca, então qual é o combustível que vocês usam para viajar através do espaço? Carran, não usamos combustível, nós captamos no espaço a energia que move nossas naves. Carran, a luz viaja no espaço a qual velocidade para vocês? Carran, nós não consideramos que a luz viaje através do espaço. Nós consideramos sim que a energia que se desprende da luz é que viaja através do espaço. Bianca, mas a luz tem uma velocidade, não tem? Carran, dentro do seu limite de alcance, ela tem a velocidade que quisermos, porque a dominamos. Dizendo isso, ele apanhou a sua lanterna e me mostrou na prática do que estava falando. Então mostrou-me o limite de alcance da luz daquela lanterna. Continuou dizendo que a luz viajasse,
que se a luz viajasse através do espaço, nós não teríamos noite, porque a luminosidade do dia se expandiria e se propagaria por toda a superfície do planeta, independente dos seus movimentos. Citou mais um exemplo. Se ela fosse até a Lua e lá acendesse aquela lanterna, se seríamos capazes de um dia ver esse ponto de luz chegar até nós. Eu disse a ele que eu achava que não. Ele fez-me outra pergunta. Mas e se você, através de lentes, aumentar sua capacidade de campo de visão, seria possível observar esta luz? Perguntou-me Carran. Eu acho que sim, respondi. Então, esta luz veio até você, ou você foi até a luz? Perguntou ele. Acho que se eu aumentei minha capacidade de visão, eu fui até ela, eu disse. Foi então que ele disse que nós estudamos tudo, mas não estudamos a capacidade humana. Falamos ainda sobre outras coisas, mas eles nos incentivaram a entrar em nosso carro para que fôssemos embora, porque eles deveriam ficar à espera da nave que vinham buscá-los. Despedimos com a promessa de que Carran que voltaria a falar conosco sempre que possível. Quando já estávamos na rodovia principal, calculamos que nosso encontro tinha durado mais de 2 horas. E naquele momento nada mais tinha a fazer, a não ser agradecer a Deus por estar viva, presenciando tudo aquilo que para a maioria das pessoas não existe, mas para mim é algo tão real como a minha própria existência. Um espaço para aprender. Quando encontrei Carran pela segunda vez, comentei com ele o grande interesse que várias pessoas demonstravam em conhecê-lo. Ele não concordou comigo, mas como eu argumentei com ele sobre esse interesse, me foi mostrado um meio para que todas aquelas pessoas tivessem a oportunidade de conhecê-lo, aprender com ele e desfrutar comigo deste contato que para mim é tão importante. Carran me sugeriu nesta oportunidade que eu, juntamente com todas aquelas pessoas, encontrasse um lugar afastado dos grandes centros residenciais e nos mudássemos para lá. Aí trabalharíamos e viveríamos, e ele, Carran, iria nos visitar, falar conosco e nos ensinar sempre que lhe fosse possível. Entre as coisas que ele nos poderia ensinar estava como fazer do meu semelhante um irmão, como tratar as doenças, como se alimentar corretamente, como não envelhecer e, o mais importante para mim, como sobreviver à morte da matéria. Diante dessa oportunidade, ao chegar em minha casa no Rio de Janeiro, fiz uma reunião com todas aquelas pessoas que queriam participar comigo do segundo contato. Mas tive minha primeira decepção. Elas estavam dispostas a fazer qualquer coisa para ver Carran, mas não concordavam com a única proposta dele, que saíssemos da cidade e fôssemos para o campo. Entre suas justificativas para não aceitar estava o argumento mais usado: não suportaremos viver em uma fazenda, longe da civilização. Percebi então por que Carran não havia concordado que eles fossem junto comigo encontrá-lo. Percebi que durante todo o tempo eles não haviam dito a verdade. Vi que, mais uma vez, Carran tinha razão. Porque ele me havia dito que aquelas pessoas não estavam dispostas a aprender com ele, nem mesmo a vê-lo, e que o único interesse que elas realmente tinham era saber se eu realmente tinha contato com eles. Mas eu sou uma pessoa teimosa, porque mesmo sem eles a ideia de aprender com o Carran me fascinava bastante. Então comecei a procurar terras para comprar no estado do Rio de Janeiro. Vi muitas áreas, mas meu dinheiro não dava para comprar nenhuma delas. Além disso, eu não podia contar com ninguém que pudesse me ajudar. Quando eu já estava quase desistindo da ideia, tive um novo contato auditivo. A pessoa que me falava dizia que eu deveria ir em direção ao local que tínhamos sido apanhados pela primeira vez, que eles indicariam uma região para que pudéssemos me instalar ali, nosso local de aprendizado. Entramos num carro, eu, meu companheiro e minha irmã, e seguimos viagem em direção a Belo Horizonte. Quando chegamos perto de Matias Barbosa, local do nosso primeiro encontro, paramos um pouco, na esperança de que aquela fosse a região a ser indicada. Mas falaram-me novamente quando perguntei se estavam na região. Disseram que não e que eu poderia continuar sempre em frente, porque eu estava muito afastado do local ao qual eu deveria ir. Quando chegamos a Belo Horizonte, nem mesmo meu companheiro estava mais acreditando que eu estava sendo guiada por eles auditivamente. Chegamos mesmo a discutir por causa da descrença dele. Isto não me impediu de continuar seguindo as instruções que me eram dadas, e para piorar o desentendimento com meu companheiro, quando chegamos na região escolhida já era noite. A última coisa que disseram para mim foi que eu deveria dormir.
pois eles só falariam comigo no dia seguinte. Não foi fácil dormir em 3 dentro do carro. No dia seguinte, pela manhã, saímos para dar uma volta na região. Em uma daquelas estradas, encontramos um senhor que passava por baixo de uma cerca de arame farpado. Paramos para pedir informação sobre o lugar. Este senhor nos disse que estávamos perto de Vila Amanda. Olhou para a placa do carro e nos perguntou: vocês são do Rio de Janeiro? O que estão fazendo tão longe de casa? Respondemos que estavam passeando na região para conhecê-la e, se fosse possível, gostaríamos de ver as terras para comprar. Este senhor então se apresentou, se chamava Clemente e nos convidou para irmos à sua casa, tomar um café e falarmos um pouco a respeito de sítios e fazendas que estavam havendo naquela região. Clemente cortou o caminho por baixo da cerca e nós continuamos indo de carro até encontrarmos a porteira que levava à sua casa. Quando chegamos, ele já estava em casa à nossa espera. Ele nos convidou a entrar e sua esposa, Dona Raimunda, nos preparou um café. Entre uma conversa e outra, ele nos convidou para um almoço e foi quando almoçávamos que veio a maior surpresa. Clemente começou a nos aconselhar a não comprar terras naquela região. Explicando-se, ele disse: como eram pessoas da cidade, não tínhamos como saber que naquele lugar acontecia coisas muito estranhas, e que quase todas as pessoas daquela região não gostavam de sair de casa à noite por terem medo dos aparelhos que costumavam passar por ali à noite. Perguntei que tipo de aparelhos eram esses. Ele disse que o pessoal da cidade de Belo Horizonte diziam serem discos voadores. Eu e meus companheiros trocamos olhares. Desta vez meu olhar foi para ele foi de desaprovação, porque no dia anterior, grande parte da noite ele tinha brigado comigo por estarmos fazendo aquela viagem, que para ele era mais uma das minhas palhaçadas, tais como os exercícios que eu vinha fazendo. Irritado, ele tinha dito que logo após o almoço eu estaria indo para o Rio de Janeiro, porque ele não ia mais andar pela minha cabeça. Depois da conversa com o Clemente, meu companheiro recuou e disse que me daria mais uma chance e passaria mais aquela noite na região. Durante a noite, demos uma volta de carro junto com o Clemente para que ele nos mostrasse a região. À noite, contra a vontade de Clemente e Dona Raimunda, saímos para ver as estrelas, como dissemos a eles. Quando Clemente viu que não íamos mesmo dormir em sua casa, resolveu nos levar a um ponto que ele achava não ser perigoso. Era uma estrada de pouco movimento em uma região mais elevada. Clemente, depois de nos deixar no local, voltou para sua casa. E eu e meu companheiro e minha irmã ficamos à espera da comunicação que eu pensava ter antes deles descerem com a nave. Foi ficando muito tarde, nós estávamos muito cansados e a comunicação não vinha. Resolvemos tirar plantão. 2 dormiam por 2 horas, enquanto eu ficava acordada à espera. Mas eles chegaram no plantão de minha irmã. Eu tinha dito a ela que quando os vi pela primeira vez, a nave estava acesa. Por isso ela deve ter pensado que dessa vez também seria assim, mas não foi. A nave veio apagada e ficou parada logo acima do carro. Minha irmã ficou sentada no banco traseiro do carro e ficou olhando aquele vulto grande e redondo sem entender o que estava se passando. Ela então acordou o meu companheiro dizendo para que ele tomasse conta um pouco, pois ela estava com tanto sono que já estava tendo miragens. Uma casa de sapo em cima do carro. O termo casa de sapo é usado em Minas Gerais para designar a forma do cogumelo. Quando nós olhamos, era a nave. Ela saiu do ponto em que estava acima do carro e desceu a uns 50 metros à nossa frente, à direita do carro. Quando recebi a comunicação no Rio de Janeiro, percebi que a voz era de mulher. Aquela voz me havia também informado que eles eram bastante diferentes de Carrão. Mesmo assim, quando saíram da nave, eu tive medo. Eles eram baixinhos e caminhavam lentamente. A distância parecia não ter ombros. Lembrei-me então de uma carta que eu havia recebido de um pesquisador de Belo Horizonte, integrante do grupo de pesquisa Cioane. Nesta carta, o pesquisador Alberto Francisco do Carmo dizia que o Cioane tinha tomado
conhecimento do nosso contato e que eles estavam muito preocupados conosco, porque nós descrevíamos Carran como um homem bonito e bom. E eles, através de pesquisa já feita, tinham certeza que eles não eram o que aparentavam para nós. Alertavam para que tivesse muito cuidado com eles, principalmente os baixinhos, que eram agressivos e maus. E tinham uns robôs que eram utilizados para pegar pessoas e fazer trabalho de terra. Alertava ainda que muitos eram os contatos mal sucedidos aqui em nosso planeta. Portanto, deveriam ter muito cuidado, pois poderíamos estar sendo usados para algum propósito não muito bom. Alberto chegou até a mandar nessa carta algumas perguntas para serem feitas a Carran, com a finalidade de descobrirmos se estavam sendo usados por Carran. Enquanto eu pensava nisto, abrimos a porta e nos colocamos de pé ao lado de fora. Eles estavam vindo devagar em nossa direção. Neste momento, meu companheiro caminhou rapidamente na direção deles. Eu, como estava com medo, fui mais devagar e atrás do meu companheiro. Eles pararam e quando meu companheiro chegou perto, um deles esticou o braço, ordenando ao meu companheiro que parasse ali onde estava. Em seguida, aquela voz de mulher disse a ele: nunca mais faça isso, nunca mais venha em nossa direção desta maneira. Nós só não o paralisamos por saber que vocês estavam aqui à nossa espera. Se não fosse este o motivo, paralisaríamos você antes que pudesse dar 2 passos. Esta atitude é considerada por nós uma atitude perigosa. Nós somos indefesos em sua terra por termos pouca mobilidade aqui e por este motivo não deixamos que nenhum de vocês se aproxime de nós. Somos sempre nós que nos aproximamos de vocês. Virou-se para mim dizendo: Carran me pediu que eu falasse com você e que lhe mostrasse esta região. Aqui, neste ponto, qualquer lugar que você fizer o centro de aprendizado está bom. Continuamos a conversar. Eu preocupado com a voz que vinha de dentro daquele capacete esquisito, em forma de meia-lua. Entre uma pergunta e outra, eu baixava para ver se passava alguma luz ali dentro, pois eu tinha quase certeza que ali não tinha gente e que dentro daquela roupa só poderia estar o tal robô da qual Alberto havia falado. Fiz este gesto várias vezes, abaixando e olhando. Acho que eles perceberam o que eu estava se passando comigo, porque de repente ela parou de falar em português e os dois passaram a conversar em seu próprio idioma. Não demorou muito e eles levaram a mão no peito, apertando parte de suas roupas dentro da mão. Quando este movimento foi feito, a parte da frente do capacete dele subiu. E eu e meu companheiro vimos que dentro daqueles macacões estranhos havia 2 pessoas, um homem e uma mulher. Seus rostos eram pequenos, seus olhos se pareciam com os dos japoneses, porém eram mais alongados. Suas bocas também eram pequenas. Vi que tinham cabelos lisos e também notei que eles não eram morenos. Neste dia não tivemos condições de ver a cor de seus olhos. Depois que eles baixaram os capacetes, eu lhes disse que no início da conversa tive medo e expliquei o motivo desse medo. Falei sobre a carta de Alberto. Depois de algum tempo de conversa, perguntei: qual o motivo que leva esta região a ser indicada? Eis a resposta que nos foi dada. Esta região, como muitas outras, facilita nossa vinda. Ela tem montanhas de vários níveis que dificultam a visibilidade à distância. Também tem bastante água. Isto permite que fiquemos mais tempo com nossa nave no solo.
É um lugar isolado dos centros residenciais. Também não tem luminosidade artificial, pois quando há luz artificial, nossa presença é facilmente notada. Nossas naves anulam esta luminosidade. Estamos fazendo estudo nesta área e também em outras. Entre as áreas que estamos estudando, esta não fica longe dos grandes centros residenciais. Contei a ela que os pesquisadores de Minas Gerais já estavam sabendo do trabalho que eles estavam fazendo naquela região. Disse-lhe que quando o Clemente falou das coisas que vinham acontecendo com os moradores da região, eu me lembrei que já tinha ouvido falar do que acontecia ali em uma palestra dada no Rio de Janeiro pelo professor Úvio Branto Aleixo, mas ainda não tinha certeza se ele estava falando da mesma região. A maneira como o assunto fora abordado por ele dava a impressão de uma região altamente perigosa. Isso porque o pessoal dos discos voadores que costumavam passar na região que ele estava estudando também eram pequenos, mas extremamente hostis. Foi então que ela perguntou se eu estava com medo deles. Eu disse que naquele momento não, mas que se ela me tivesse falado que era pequena, quando eu ainda estava em minha cidade, provavelmente eu não teria ido àquele encontro. Por ter somente informações amedrontadoras sobre eles, principalmente com relação à agressividade. Mas ela disse que eles também nos consideram bastante agressivos e têm um cuidado tão grande conosco, uma cautela tão grande que dificilmente permite que um de nós se aproxime deles, como naquele momento. Neste dia não conversamos por muito tempo, porque ela disse que eles não gostavam de ficar em terra como estavam, porque se sentirem muito perto do perigo, pois eles estavam tão assustados quanto nós. Mas antes que eles fossem embora, eu prometi verificar para nós e também para eles se realmente aquela era a região citada pelo professor Úvio Branto Aleixo durante todo o tempo em que eu e meu companheiro estávamos conversando. Minha irmã não saiu de perto do carro. Antes que eles fossem embora, pediram para que nós voltássemos para perto do nosso carro. Quando já estávamos ao lado dele, os dois caminharam para dentro da nave. Na realidade, eles não foram amistosos com Carran e Zi, mas ao irem embora, o fizeram bem devagar, tirando a sua nave do chão e passando com ela próxima a nós umas 4 vezes, indo e voltando. Entendemos que aquele espetáculo que eles nos ofereciam era uma maneira amistosa deles se despedirem. Nós continuamos ali sentados dentro do carro. Comentamos o que tinha acabado de acontecer. Minha irmã estava passada com o que acabava de ver, pois, como ela mesma disse, ouvi dizer que eles existem é uma coisa, mas vê-los é inacreditável. Quando o dia começou a clarear, voltamos para a casa de Clemente e, enquanto tomávamos café, contamos a ele que tínhamos visto uma daquelas aparelhos que ele havia mencionado. Quando Clemente ouviu isto, ficou muito assustado, dizendo que nós tínhamos corrido grande risco de vida e que o pessoal do professor tinha dito a eles que era para andarem armados e, se vissem os homens dos discos voadores, deveriam atirar para matar. Clemente nos contou que um disco voador já havia pousado perto da caixa d'água que ele havia construído para irrigar sua lavoura e mostrou-nos a espingarda, dizendo: eu já tenho minha arma e se um deles aparecer de novo por aqui, eu passo fogo. Para acalmá-lo,
Para acalmá-lo quanto ao perigo que ele pensava que nós tínhamos corrido, contamos a ele que aquela não era a primeira vez que nós tínhamos visto um disco voador e que já tínhamos estado dentro de um deles por mais de 2 dias e que pouco antes havíamos falado com os homens dos discos voadores outra vez. Clemente e toda sua família nos ouviram espantados e muito curiosos com tudo aquilo que lhes contávamos. Quando estávamos voltando para casa, resolvemos ir procurar o professor, a fim de saber quais as áreas que eles costumavam pesquisar. Não foi difícil saber, porque ele não fazia segredo, chegando mesmo a nos dar um mapa de toda a região, feito por ele e sua equipe. Ele nos contou vários casos que estavam pesquisando, inclusive o de Hermelindo, que é considerado por ele como um dos casos típicos de agressão dos extraterrenos para conosco. O caso Hermelindo, muito conhecido no meio ufológico, refere-se à experiência desastrada vivida por um comerciante da região, que ao se deparar com uma nave pousada de frente à sua venda, tentou conseguir a prova material da existência de discos voadores naquela região, pedido pelos pesquisadores de Belo Horizonte. Para isso, Hermelindo, segundo seu próprio relato, investiu contra a nave, batendo nela com um moirão de cerca para arrancar-lhe um pedaço. Os tripulantes da nave, obviamente, se defenderam. Um deles saiu da nave correndo e Hermelindo o perseguiu. Nisso, a nave decolou e em seguida lançou para o chão algo que para Hermelindo se parecia com ganchos. Talvez fosse garras, porque Hermelindo foi suspenso pelo traseiro das calças. O tripulante aproveitou a situação para subir para a nave. Hermelindo, debatendo, chocou-se com o captador de energia, sofrendo ligeiras queimaduras antes de ser largado sobre uma moita de capim. Depois que saímos da casa do professor, voltamos para o Rio de Janeiro, onde ficamos 15 dias, agora preparando nossa volta à região com mais calma, para ver as terras. Comprei uma barraca e todo o material de camping. Fui à firma que trabalhava e avisei que ia ficar uns dias fora. Eu estava eufórico e ansioso para começar a trabalhar a terra. Por esta razão, eu tinha pressa em comprá-la. Quando cheguei de volta à casa de Clemente, ele não acreditou na minha disposição. Pedi para armar minha barraca em seu quintal. Ele e sua mulher permitiram e até me ajudaram a limpar o local. Arrumamos tudo e à noite os filhos de Clemente fizeram uma fogueira e todos nós sentamos em volta dela para conversar. Clemente e Dona Raimunda contavam-me os casos de aparições de discos voadores na região. Ficamos uma boa parte da noite conversando sobre esse assunto. Mas no dia seguinte saímos para ver as terras, mas não conseguimos falar com ninguém. Todos fechavam as portas quando viam que nós estávamos chegando, porque Clemente havia contado a eles que nós tínhamos estado dentro de um disco voador e voltado. E que nós havíamos dito que não era para ninguém ter medo deles, porque não fazia mal a ninguém. Clemente também havia contado aos seus vizinhos que tinha visto conosco um desenho do homem do disco voador e que ele parecia gente igual a nós. Essa informação deixou todos na região com medo de nós. Eles pensavam que também éramos gente do disco voador, com medo, diziam. Por causa disso, eu não consegui comprar as terras. Ninguém mais queria vender para mim. Ficamos por vários dias nessa tentativa, mas foi inútil. Então voltei para minha casa. Antes de sair de lá, eu prometi a Clemente e Dona Raimunda que voltaria assim que fosse possível. Em janeiro de 1978, Carran voltou a falar comigo e novamente minhas ondas e frequências cerebrais foram usadas para marcar dia e local do encontro. Quando estávamos com ele, tivemos uma informação que para nós foi muito boa. Ele disse desta vez iria demorar mais tempo, ia ficar para voltar com outro povo, porque seu trabalho desta vez ia demorar mais. Por esta razão, ele ia poder falar comigo antes de ir embora. Não conversamos muito tempo, mas o suficiente para que eu dissesse a ele as dificuldades que eu estava encontrando para comprar as terras na região. Também falar sobre minhas experiências de sair da matéria. Antes de ir embora, Carran marcou o dia em que iríamos nos ver novamente. No dia do novo encontro com o Carran, pegamos uma máquina fotográfica emprestada. Essa máquina era pequena e simples. Compramos o filme e a caixa de flash e fomos para a região. Quando o Carran chegou, eu argumentei com ele que nós estávamos precisando que ele nos desse alguma coisa que provasse para os pesquisadores que nós tínhamos estado com ele.
Mas Carran não quis dar e, mais uma vez, ele disse que isto não era permitido. Continuamos a falar mais sobre outros assuntos. Quando ele disse que já ia embora, eu pedi permissão para tirar uma fotografia dele como lembrança para mim. Ele me olhou, riu, dizendo que a fotografia dele também não podia. Explicou-me suas razões, mas disse que permitiria que eu fotografasse sua nave. Imediatamente eu peguei a máquina e a caixa de flash que estava dentro do carro, mas Carran disse que só poderíamos fazer as fotografias depois que ele estivesse dentro da nave e ela estivesse ligada. Ele disse ainda que sairia com ela bem devagar para que pudesse fotografar. Quando Carran disse isto, meu companheiro pegou a máquina de minha mão e colocou um dos flashes. Carran nos pediu que entrássemos no carro e fechássemos os vidros e não abríssemos senão depois que ele estivesse bem alto. Tudo foi feito como Carran pediu. Ficamos dentro do carro enquanto ele caminhava para a nave. Depois que ele entrou e recolheu a escada fechando a porta, eu e meu companheiro tomamos um susto de todo o tamanho, porque assim que Carran ligou o captador de energia da nave e começou a girar, os flashes que tínhamos espocaram todos ao mesmo tempo. Não só o que estava na máquina, mas também os que estavam dentro da caixa. Neste momento, meu companheiro que estava segurando a máquina disse: agora como vamos fotografar sem os flashes? Carran sabia que isso ia acontecer, por isso ele permitiu. Eu disse que fotografasse assim mesmo, porque Carran estava cumprindo o que havia prometido, subindo bem devagar. E ele disse que a luz emitida pelo captador era muito intensa. Meu companheiro fez 7 fotos. Numa das últimas fotos, no mesmo instante, Carran emitiu um tubo de luz que partia da nave vindo até o chão. Este tubo de luz parecia-me com luz negra. Voltamos para casa rapidamente, porque meu companheiro tinha que ir ao noivado de uma de suas filhas, durante a qual ele aproveitou o resto do filme fotografando a festa. Quando o filme foi revelado, nós ficamos decepcionados, porque somente as fotos do noivado vieram. As 7 primeiras, o rapaz disse que tinha entrado luz, estavam estragadas. Mesmo assim, guardei os negativos por uns tempos. Naquele ano, consegui comprar o meu sítio na região indicada. Não era o que eu queria, mas o que eu consegui. Enfrentei todas as dificuldades, até mesmo para pagar em parcelas. Porém, não me importei, porque para mim aquele pedaço de terra era mais importante que qualquer dinheiro. Comecei a trabalhar a terra, contratei gente da região para trabalhar comigo, mas minha vida foi ficando muito difícil, porque eu morava no Rio de Janeiro e tinha que viajar de 15 em 15 dias para pagar os empregados do sítio. Minhas despesas foram ficando cada vez maiores. Eu não podia contar nem mesmo com o meu companheiro, que estava separado de sua primeira esposa. Ele havia ficado com seus 3 filhos, que na época eram menores, e tinha também a curatela de meu companheiro, que havia ficado internado por 6 meses em uma clínica de repouso em Jacarepaguá. Por esse motivo, meu companheiro não tinha nenhum rendimento na época, a não ser algum dinheiro que ele conseguia com vendas de dicionário de bolso. Por serem estes livros muito pequenos e baratos, o lucro que eles davam era muito pouco, mal dava para suas despesas pessoais. Foi então que eu pedi para meu pai ficar no sítio e cuidar dele para mim. A princípio ele não quis, por ele estar doente. Tinha sofrido uma trombose cerebral e ficado com um lado paralítico. Mas como eu disse a ele que seu trabalho seria apenas o de tomar conta dos empregados, ele aceitou. Esse período foi muito difícil para meu pai por causa dessas dificuldades. Mudei para Belo Horizonte e fui morar no bairro de Padre Eustáquio, no conjunto residencial Santos Dumont. As coisas pareciam mais fáceis, pois eu podia ir toda sexta-feira ao sítio, lá permanecer nos fins de semana. Meu pai continuava não acreditando em Carran, mas nem por isso deixava de me ajudar naquele trabalho. Até que um dia à noite ele viu ao lado de fora do seu quarto uma luminosidade muito grande. A luz entrava pelas frestas da porta e da janela. Ele se levantou e foi para fora de seu quarto e ficou observando a luz que vinha da parte de cima do sítio. Ele me contou que a nave estava pousada bem perto da casa e que, ao vê-la, se lembrou de que, se por acaso ele os visse ali dentro do sítio, não era para ficar com medo, mas sim recebê-los amistosamente, cumprimentá-los, levantando a mão à esquerda. E se eles viessem conversar com ele, bastaria que eu conversasse normalmente. Meu pai me disse que, ao ver aquela luz, viu também 2 pessoas grandes e loiras andando perto da nave.
Meu pai levantou a mão direita para cumprimentá-los, porque a mão esquerda dele estava paralítica devido à trombose. Eles retribuíram o cumprimento não só com um gesto, mas também com um sinal de luz. Meu pai disse ainda que a luz da nave começou a pulsar, aumentando e diminuindo de intensidade. A nave voltou por 3 noites seguidas. Na terceira noite, meu pai tentou caminhar na direção dela, mas como ele andava muito devagar, puxando da perna esquerda, a nave foi embora antes que ele pudesse chegar perto. Nesta mesma noite, contou meu pai, ele voltou para dentro do seu quarto e deitou-se. Estava ainda pensando em tudo o que tinha visto naquelas 3 noites. E em tudo que eu havia lhe contado sobre Carran, quando de repente a nave voltou, parou em cima do seu quarto e emitiu uma forte luz que anulou as paredes do quarto. Ele me disse que, deitado em sua cama, podia ver tudo o que estava acontecendo lá de fora. Viu a nave acima do teto do seu quarto, a luz que partia dela, e pôde ver um mato que tinha do lado de fora da casa. Ele ficou assim sendo banhado por aquela luz, mais ou menos 3 minutos. Quando a nave foi embora, ele andou muito assustado com tudo aquilo. Sentou em sua cama e acendeu um lampião. Tudo aconteceu entre as 8 e 9 horas da noite, porque os moradores da vila que fica logo abaixo do sítio presenciaram a tudo e correram para o sítio para ver o que tinha acontecido com ele. Quando chegaram, encontraram meu pai sentado na cama e ainda muito pálido e assustado com tudo aquilo. Eles não quiseram deixar meu pai sozinho lá no sítio, levando para uma casa que ficava no povoado, bem ao lado do armazém do Juca, que era um dos antigos donos da terra que havia comprado. Já havia se passado 3 dias deste acontecimento. Quando cheguei no sítio, não encontrei meu pai. Voltei para a vila e fui à venda do Juca, porque pensava que meu pai estivesse lá fazendo alguma compra. Quando cheguei à venda, as pessoas que estavam lá naquele momento começaram a me contar o ocorrido e me repreenderam pelo fato de tê-lo deixado sozinho em um lugar tão perigoso. Mas ele estava muito bem disposto e não assustado como eu pensava encontrá-lo. Conversamos um pouco e ele foi descarregar o carro. E eu fui descarregar o carro. Nesse dia eu tinha levado, além das compras habituais, um saco de ração para as galinhas e também um saco de cimento para consertar a porta de entrada do quarto em que meu pai ficava no sítio. Tirei do carro o saco de ração, que era leve, e tentei levar o saco de cimento, mas não consegui. Pedi a meu pai para esperar, que eu ia até a venda pedir ajuda para colocar o saco de cimento dentro de casa. Quando eu me virei e comecei a ir na direção da venda, eu ouvi a voz do meu pai quase gritando: Bianca, olhe para mim, filha. Me virei. E lá estava meu pai de pé, no segundo ou terceiro degrau da escada que levava à porta de entrada da casa, segurando entre os braços o saco de cimento. Parei e corri para ajudá-lo, mas ele recusou a minha ajuda, tornando-o a descer a escada. Colocou o saco no chão, depois o pegou novamente. Subindo a escada, ele dizia: Filho, estou bem. Meu braço, minha perna e minha fala voltaram a funcionar. Eu estou bom. Não tenho mais paralisia em lugar nenhum do meu corpo. Eu sarei, filha. Nós começamos a chorar e a rir ao mesmo tempo. A emoção foi tão grande que eu não encontro palavras para descrever o que senti naquele momento. Neste dia fizemos uma fogueira no sítio. Meu pai me contou várias vezes que ele tinha visto a nave. Contou-me também que aquele banho de luz que eles haviam dado fez com que ele ficasse bom imediatamente, porque ele estava lembrando que quando o pessoal da vila foi no sítio ver o que tinha acontecido com ele, ao descerem para a vila, ele já estava caminhando normalmente. Ninguém teve de esperá-lo, desceram juntos, caminhando em ritmo bem acelerado, pois tinha medo que a nave voltasse. O susto tinha sido tão grande que meu pai não se havia dado conta de que tinha sido curado por eles. Meu pai nunca foi muito de abraçar os filhos depois de adultos, mas neste dia ele me abraçava muito, dizendo: Obrigado, filha, por estar naquele dia onde Carran te pegou. Obrigado por ter conversado com ele e aprendido o que você aprendeu. Obrigado por ter me trazido para cá, onde eles puderam me ver e me curar. Meu pai queria saber o nome da pessoa que tinha feito sua cura, mas eu não sabia naquele momento. Só vinha a saber em 1979, ano em que Carran não veio. Mas pediu a esta pessoa que viesse falar comigo. Quando perguntei por que ele havia feito a cura de meu pai, ele respondeu-me que em um ambiente cuja proposta de trabalho estava sendo orientada por Carran, não deveria ter nenhuma pessoa doente, que, assim como foi feito com meu pai, seria feito com todas as pessoas que viessem a ter qualquer problema físico ali e fizesse parte do trabalho de Carran.
Depois da cura do meu pai, eu e ele nos dedicamos inteiramente ao sítio. Passei a ficar muito mais tempo lá do que em minha casa. Tudo que existe pronto no sítio foi feito por mim e meu pai, que viveu e trabalhou nesta terra por mais de 4 anos. Nesse período fizemos alamedas, praças, açudes, tanques. Também fizemos quiosque para nos escondermos do sol, que naquela região é muito forte. Enquanto eu e meu pai nos dedicávamos ao trabalho pesado, meu companheiro se dedicava a coisas que ele mais gostava de fazer: sentar e conversar, falar de Carrão e seus objetivos. Naquela época eu fui entrevistado na TV em um programa que se chamava Programa Flávio Cavalcante. Na entrevista, inadvertidamente, falei a respeito do sítio e seus objetivos. Com a minha entrevista na TV, começou a divulgação do meu caso pelos jornais. Então o número de pessoas interessadas em discos voadores aumentou e muito. Houve dias de haver 85 pessoas no sítio, gente de toda parte do Brasil: Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Rio Grande do Sul, Paraná. Com tanta gente interessada no assunto, meu companheiro, que até aquela época vivia comigo, ficou fascinado com a possibilidade de liderar grupos novamente, pois, tendo sido um servo da congregação das Testemunhas de Jeová, não aceitava outras posições senão a de chefe ou líder, como ele dizia. Nasci para líder e não para ser liderado, muito menos por uma mulher. Para quem não sabia o que estava se passando, parecia mesmo que ele era um dos contatados de Carrão. Porém, o que ninguém sabia é que eu era quase sua prisioneira. Vivia ameaçado por ele, dizendo que se revelasse para as pessoas sua verdadeira posição neste contato, por causa do seu problema de ordem mental, isto destruiria o contato e a imagem de Carrão diante das pessoas, e principalmente dos pesquisadores. Para defender meu contato, fui me sujeitando às suas exigências. Cheguei mesmo a suportar que ele colocasse outra mulher dentro de minha casa e também em minha propriedade. Só sabiam destes detalhes pessoas de minha inteira confiança. Este problema foi se agravando cada vez mais, pois ele me obrigava a viver no mesmo ambiente que ele e sua nova mulher. Ele não queria me perder, pois eu era a sua fonte de informação, sua fonte de renda, ou melhor, sua galinha de ovos de ouro, dos ovos de ouro. Vivi assim subjugado e humilhado por mais de 2 anos. Em 1981, no início do ano, Carrão veio. Eu então expliquei a ele o que estava acontecendo comigo. Carrão falou com meu companheiro e disse-lhe que estava agindo completamente diferente do que ele. Carrão havia ensinado, pois seus objetivos eram ensinar e ouvir a respeitar o nosso semelhante e não subjugar o ser humano, como ele vinha fazendo comigo. Pelo fato de ser a única ligação que existia entre ele e Carrão, quando meu companheiro viu que eu tinha contado a Carrão o que estava acontecendo e que Carrão estava criticando a sua conduta, perdeu totalmente o controle. Ele começou a discutir com o Carrão, dizendo que ele não era daqui, que portanto não deveria se intrometer em nossa vida, pois não sendo daqui ele não tinha os pés no chão e não sabia a humilhação a que o havia submetido por ter feito de uma mulher o seu contato, não ele, que era homem. Continuou dizendo a Carrão que aqui na nossa terra quem manda é o homem, não a mulher. Faça comigo o registro de minhas ondas mentais e passe a marcar comigo quando você vier. Então não precisarei mais dela, disse-lhe meu companheiro. Carrão ficou olhando para ele e depois de ouvi-lo disse-lhe: meus contatos são escolhidos pelo número de impulsos cerebrais, não por imposições. Dizendo isto, Carrão caminhou na direção de sua nave. Quando a esta altura ex-companheiro viu que ele estava indo embora, sem desperdício, perguntou-lhe: quando é que te vejo novamente, Carrão? Nesta matéria você não vai me ver mais, respondeu-lhe Carrão. Acredito que ele não esperava esta atitude de Carrão, pois até aquele momento só encontrara pessoas que se sensibilizavam e procuravam entender seus argumentos com relação a mim e ao contato. Mas a partir do momento que percebeu que não tinha conseguido sensibilizar Carrão, como vinha fazendo com as pessoas daqui, tomou uma atitude inacreditável com relação a mim. Prendeu-me dentro do meu apartamento dizendo: se Carrão não falar comigo, também não falará com você, pois eu não permitirei. E agora, Bianca, você vai ver quem pode mais, eu ou Carrão. Se ele não falar comigo, eu destruo você e quero ver o que ele, Carrão, pode fazer para impedir. Depois de estar alguns meses presa, consegui fugir dele e fui trabalhar em Brasília. Quando cheguei a Brasília, não foi muito difícil continuar o meu trabalho, pois nesta cidade eu tinha alguns amigos que me apoiaram.
Entre estes amigos que lutaram e continuaram lutando comigo para que eu conseguisse levar o meu trabalho aos interessados, quero destacar o Dr. Azul Antônio Dias e meu amigo e marido Dalton Bichara Simão. Carran continuou a manter contato comigo sempre que vem à nossa terra. Quando ele não vem, pede a outra pessoa que faça isso por ele. Porém, todos os que vêm sempre falam comigo em seu nome, porque eu sou o contato de Carran e não deles. Não importa quem fale comigo, sinto sempre que a preocupação de todos é com o trabalho que venho realizando desde 1979. Os resultados desse trabalho poderiam ser apresentados aqui, mas tornariam este relato muito longo, pois seria necessário reunir e organizar 8 anos de experiência e aprendizado. Espero concluir dentro de pouco tempo um relato específico sobre o resultado do meu trabalho que darão sequência a este livro. As possibilidades do infinito. De um contato do terceiro grau. A conquista da autoconsciência. Maria de Aparecida de Oliveira Bianca.